Boa noite a todas e a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos nossos acompanhantes pelas redes sociais, os psicólogos, psicólogos, nossos amigos pelo Face. Hoje nós estamos numa semana muito especial, que é a semana do professor e da professora, e também uma semana que marca pela luta em prol da educação. No dia 9 de outubro, está fazendo uma semana, nossa luta de 19 anos com o PL 3688, que é o PL que introduz psicólogos e assistentes sociais na rede básica de ensino pública, foi vetado pela Presidência da República, depois de 19 anos de tramitação. Ainda cabe recurso, cabe que os deputados federais, os senadores, derrubem esse veto, né, dependendo da nossa mobilização enquanto sociedade civil, psicólogos, assistentes sociais, etc. Nós temos um prazo até em torno de 30 dias, já se passaram 7 dias, então, digamos, mais 23 dias, para mobilizar todo o Brasil, toda a categoria de psicólogas e psicólogos, assistentes sociais, para a derrubada desse veto. Então, é uma semana muito importante, porque é uma semana de comemoração, mas também uma semana de luta e que marca alguns retrocessos. Retrocesso em relação à nossa educação em Belo Horizonte, mais especificamente, com o PL 247 da Escola Sem Partido, que no dia 14, agora, recentemente, foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal, após 14 dias consecutivos de mobilização de toda a categoria, de estudantes, profissionais, professores, psicólogos, etc., pela não votação desse PL. Mais uma vez, nesse caso, também cabem recursos. Nós temos ainda um caminho para percorrer. Esse PL vai passar por diversas comissões internas na Câmara, vai ser votado ainda em segundo turno. Nós precisamos de mobilizar toda a nossa comunidade estudantil, acadêmica, professores, psicólogos, pedagogas, assistentes sociais, para a derrubada desse veto, a mobilização junto à sociedade, a importância de derrubar esse projeto, esse PL, e ainda podemos contar, em última instância, com o veto do nosso prefeito de Belo Horizonte. Bom, então, nesse contexto de lutas, de mobilizações, de avanços, de retrocessos, de comemoração, hoje nós estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre acesso e permanência de estudantes das classes populares no ensino superior. Não há dúvida sobre a importância da dimensão formativa da escola e do processo de escolarização. Além de viabilizar o contato com os conhecimentos sistematizados, a escola desenvolve habilidades, atitudes, hábitos e valores, promove a socialização, o contato com a diversidade de pensamentos, práticas, modos de ser no mundo, etc. Para famílias das classes populares, a escolarização é vista como uma oportunidade de qualificação profissional para a obtenção de um bom emprego e a consequente ascensão social. Todavia, a mesma escola que educa, muitas vezes inferioriza, menospreza o conhecimento dos sujeitos, tem práticas incoerentes, é palco de disputas, expectativas, estabelece estereótipos da cultura dominante, exclusão, preconceito, diferenças são negligenciadas. Acontecem omissões, exclusões de ordem didático-pedagógica, interacional. A escola também causa medo, tensão e ansiedade nos estudantes. A escola adoece. Nessa semana que comemoramos o Dia da Professora e do Professor, o Psicologia em Foco traz a discussão sobre o acesso e a permanência de estudantes das classes populares
no ensino superior. Por uma educação de qualidade, com condições dignas para estudantes e docentes, que proporcionem o desenvolvimento humano em todos os sentidos, pela inserção das psicólogas na rede de educação básica, pública e também da inserção das assistentes sociais, lutemos e permaneçamos unidas e mobilizados em direção a essa luta. E nessa perspectiva e com essa intenção, nós vamos ouvir hoje as nossas convidadas palestrantes. Helena Dias é doutoranda em Educação pela UFES, professora do Centro Universitário UNA, assistente social, servidora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, mestre em Política Social, pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. E Natália Coller, graduada em Psicologia pela PUC, com especialização em Políticas Públicas, mestra em Educação, na linha de pesquisa Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas, atua como analista de políticas públicas na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Integra grupos de pesquisa que estudam as temáticas de ações afirmativas, ensino superior, educação e relações étnico-raciais. Palmas para as nossas convidadas, sejam muito bem-vindas. Vou passar a palavra à Helena, que terá 20 minutos de fala, depois para a Natália, que terá 20 minutos, e em seguida a gente conversa e debate um pouco sobre essas questões. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Gostaria também de dar boa noite, né, para os profissionais que nos acompanham pelas redes sociais. Né? Gostaria de agradecer o convite do CRP, né, para participar desse debate. Né? Muito importante a gente pensar na construção desse diálogo interdisciplinar entre serviço social e psicologia no campo da educação. Também gostaria de parabenizar o Conselho por este importante debate, né, neste momento, onde nós temos um presidente que veta um projeto de lei para a inserção desses profissionais na rede de educação básica. Né? Então, enquanto profissional que já trabalhou no CREAS, né, nós percebemos a importância dos assistentes sociais e psicólogos, né, na escola, por compreender que a escola ela tem uma perspectiva fundamental na garantia de direitos, né, não só no domínio, na transferência, né, na provocação do aprendizado, enfim. Eu gostaria de parabenizar mesmo e dizer que isso já diz, né, do compromisso deste Conselho com a educação enquanto um direito social. Bom, primeiro eu vou falar brevemente da minha relação com a educação, né? Eu ingressei na área da educação trabalhando na Fundação Universitária Mendes Pimentel, na FUNP, da UFMG, e atualmente eu trabalho no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, né? Conhecido também como antigo IFET. Atualmente ele é conhecido como IFMG. Né? Então, nesses dois espaços institucionais, eu trabalhei no acesso e permanência de estudantes das camadas populares na universidade. Eu tentei direcionar um pouco a minha fala para tentar fazer uma discussão um pouco mais ampla, né, desse acesso, permanência, democratização do ensino, né, e depois traçar também algumas experiências profissionais, né, que eu pude desenvolver junto com os profissionais de psicologia nesses espaços. Né. Então, a primeira premissa que eu trago é de que a estrutura do ensino brasileiro ela não é de caráter universalizante. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que as desigualdades sociais, né, marcadas pela relação dos sujeitos com o modo de produção,
elas também vão ser apresentadas nesse contexto da educação, né? Então, embora exista uma tendência de democratizar o acesso, possibilitar a permanência, a gente precisa, né, fortalecer essas ações, mas também compreender que tudo isso tem origem nas desigualdades sociais, né? E que essa história, né, que a educação ela vai ser a panaceia, a cura para todos os males, ela precisa ser ponderada, né? Porque nós vivemos um sistema educacional extremamente excludente, né? Dual, um sistema dual, né? Que diferencia os sujeitos nesses processos, né? Nós entendemos que existem profundas desigualdades de acesso, que também tem origem na forma como a educação foi forjada, né? Especialmente no nosso país, né? A educação ela surgiu para atender às necessidades de uma elite, né? Enquanto uma classe ociosa podia ter acesso à educação, a outra precisava trabalhar para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência dessa classe ociosa, né? O Saviani, um importante educador, pedagogo, professor da Unicamp, ele traz essa questão, né? Que nós vivemos um processo de escolarização diferenciado, né? Que isso aí tem origem na estrutura em que a educação brasileira foi forjada, né? Então, o debate é atravessado por essa desigualdade, né? E essa desigualdade, de que forma ela vai se manifestar na universidade ou na escola técnica, né? Então, nós temos desigualdades de acesso, né? Desigualdades de permanência, e eu ainda acrescento uma desigualdade que não é muito discutida, né, mas que para nós, assistentes sociais, é muito cara, que é a desigualdade de ingresso no mercado de trabalho, né? Então, em relação à desigualdade de acesso, né, nós temos um conjunto de ações, né, e aí a gente vai também tecer algumas breves considerações sobre esse percurso histórico, de como que essas ações foram, né, construídas e buscadas pelos movimentos sociais, em especial aí, né, o movimento negro, que vem desde a década de 60, trazendo uma pauta para o atendimento de algumas necessidades específicas desses grupos, né? Então, essa demanda social, que ela se apresenta na década de 60, ela vamos dizer assim, acolhida, né, no contexto da redemocratização do Brasil, né? Então a gente consegue compreender que a Constituição Federal ela busca atender essas demandas, né, das camadas populares e as demandas do movimento negro, e a partir daí a gente consegue perceber a busca pela construção de um conjunto de ações afirmativas que vão possibilitar o acesso, né, de segmentos mais vulneráveis na universidade, né? Então, essas ações que visam democratizar o acesso, elas se respaldam a partir dessa premissa, né? Então, a partir daí começa a ser construído. Paralelamente, né, em momentos mais progressistas, né, da educação no Brasil, nós observamos uma ampliação do número de vagas, né, as universidades se expandindo, tanto em termos orçamentários, quanto qualitativos, quanto de contingente de estudantes, né? Então, aí já temos aí um cenário de construção, né? Porque com essa ampliação também se amplia o acesso, né? Então, são forjadas aí essas políticas afirmativas para pensar
no acesso do estudante das camadas populares nas universidades, né? E aí eu destaco, né, as cotas raciais, né, que tem aí o corte de renda, né, tem o corte da identificação racial, né, tem o fato do estudante estudar em escola pública, serem requisitos para ocupar essas vagas, né? Isso aí traz um número expressivo de estudantes para o contexto universitário. Então, acho que quem foi universitário aqui nos anos 2000 consegue, e vai hoje numa universidade, consegue perceber claramente essa diferença, né? Tanto em termos quantitativos quanto dos sujeitos que ocupam esses espaços, né? Então, os estudantes de camadas populares chegaram até o ensino superior. E aí, com essa chegada dos estudantes de camadas populares no ensino superior, nós temos outras demandas, né, que vão representar aquelas ações, que vão repercutir em ações, né, para este público dentro do contexto universitário, né? Então, com o ingresso dos estudantes, percebeu-se a necessidade de criar políticas, né, que buscassem garantir a permanência do estudante na universidade. Por quê? Não bastava o estudante ingressar, ele, né, deveria ter acesso a tudo que ele pudesse usufruir dentro da instituição, né, em termos de ensino, pesquisa, extensão, né, e outros acessos, né? Então, assim, a grande maioria desses estudantes de camadas populares ingressaram nas universidades, mas assim, em quais cursos? Em quais turnos? Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Existe um processo de ampliação em curso, né? Mas pensando o ambiente universitário como um ambiente que continua se apresentando de uma forma desigual, né? Ele continua trazendo as desigualdades dentro da universidade, né? Então, os estudantes das camadas populares que estudavam e precisavam trabalhar, eles não tinham a possibilidade de fazer ensino, pesquisa, extensão, ou um curso que fosse integral, porque ele deveria compartilhar esse tempo, né, do estudo com o tempo do trabalho, né? Então, pensar em um conjunto de ações necessárias para diminuir essas desigualdades educacionais foi algo imprescindível para esse contexto, né? Em alguns pontos, a gente consegue perceber avanços, em outros nem tanto, né? Então, é a partir desse cenário que é criado aí o Plano Nacional de Assistência Estudantil, né? O Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele foi criado em 2010, né? Ele tem o objetivo, né, de ampliar as condições de permanência dos jovens da educação superior federal, né? Ele tem o objetivo de democratizar as condições de permanência dos jovens da educação superior, minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e na conclusão do ensino superior, né? Reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir aí também para a promoção e inclusão social pela educação, né? Então, o que a gente consegue perceber, né, com o incremento dessa ação, né? Que o ingresso, né, o acesso não era suficiente. E era necessário mobilizar um conjunto de capitais para que esse estudante, né, pudesse garantir essa permanência, né? Então, as universidades elas começam a desenvolver seus programas nesse sentido, né? Embora o Plano Nacional de Assistência Estudantil ele já apresente de antemão algumas áreas prioritárias, né, que moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, acesso à participação e aprendizagem, né, de estudantes com deficiências,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, né? Mas quem poderia usufruir, né, dessa ação, né? Vou chamar de ação. Estudantes oriundos da rede pública, né, um caráter de prioridade ali, né? Estudantes com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, né? Então, o estudante ingressa na universidade e ele pede, né, um estudo socioeconômico onde ele vai ser habilitado ou não para este acesso, né? E aí é construído, né, programas de transferência monetária de renda para o estudante, né? Amplia-se as moradias universitárias, a ampliação dos restaurantes, ações de permanência que vão para além do recebimento de uma bolsa, por exemplo, a questão das bolsas de mérito acadêmico, né? Porque a gente entende que quando um estudante recebe uma bolsa de monitoria e ele oferta a monitoria para um estudante que tem mais dificuldade no processo que ele está contribuindo para a permanência, né? Então, essas ações, elas foram construídas para minimizar, né, essas desigualdades, né? Mas aí todas as vezes que eu falo dessa discussão, eu me lembro muito de um texto do Bourdieu, onde ele fala dos excluídos do interior, né? Então, assim, neste processo, os estudantes das camadas populares, eles vão para a universidade, mas lá eles vivenciam, né, as cobranças, as opressões, né, as relações de poder que se estabelecem, as desigualdades de informação, de cultura, né? Então, ele não se reconhece nesse lugar, né? E aí, outras ações precisam ser pensadas de acompanhamento socioassistencial desse estudante, né? Porque, ao meu ver, tem uma questão importante para ser trabalhada do ponto de vista do processo educativo, né? Sem dúvida, mas existem outras relações que assistentes sociais e psicólogos estão muito preparados para auxiliar os estudantes e trazer essas contribuições, né? E tentar garantir essa permanência, né? Então, além dessas bolsas, né, de permanência que repercutem nessa transferência monetária para o estudante que se apresenta numa condição mais vulnerável, né? E das bolsas de mérito acadêmico também são desenvolvidas bolsas para monetarizar o tutor para que ele possa desenvolver um trabalho pedagógico de acompanhamento dos estudantes que possuem dificuldades, mas que essas são advindas de alguma deficiência, né? Então, as bolsas de tutoria também, elas surgem nesse cenário de ações. E bolsas de complemento acadêmico, né? Participação em eventos, né? Estudantes produzem conhecimento, né, nas disciplinas e apresentam trabalhos, às vezes precisam de recursos, precisam mobilizar uma série de recursos financeiros para garantir a participação nesses eventos, né, e ter uma formação mais completa, vamos dizer assim. Na UFMG também a gente já teve um momento auge da assistência estudantil, que além dos programas nacionais ofertados para intercâmbio, e além do programa da universidade, a gente ainda tinha um fomento, né, para o estudante que participava do intercâmbio internacional, o programa Minas Mundi, né? Então, assim, muito importante a gente frisar, né? Então, assim, quando que um estudante que estudou a vida inteira em uma escola do interior, que os pais são analfabetos, quando que na história desse país o estudante teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, sabendo onde ele vai morar,
sabendo onde ele vai se alimentar, né? Tendo garantia da sua permanência na universidade anfitriã, né? Então, assim, tudo isso foi uma conquista muito grande e a gente precisa mencionar, né? Eu fiz um destaque anteriormente falando que eu ia chamar de ações, né? E por que eu trato como ações? Porque a gente está falando de algo muito sensível. A gente está falando de um decreto de 2 páginas, né? Que se dispõe aí como Plano Nacional da Assistência Estudantil. Um decreto, pelos vetos dessa semana, nós sabemos que basta uma assinatura para ele ser suspenso, né? Então, o que isso traz de implicação quando você tem o acesso? Traz de implicação a possibilidade de inúmeros estudantes das camadas populares não conseguirem integralizar o seu curso, por conta dessa restrição de recursos financeiros que as universidades públicas, instituições de ensino superior públicas estão passando neste momento, né? Então, também preciso fazer esse destaque, né? E na nossa experiência lá no Instituto Federal, né, eu já estava conversando um pouco no início, que nós priorizamos a construção de uma política de assistência estudantil da instituição. Por quê? Nós compreendemos que nós já temos os profissionais, né? Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, intérpretes de Libras, né? Então, nós já temos esses profissionais na instituição. Se a gente tiver uma política institucionalizada e consolidada, se esse programa é suspenso, nós conseguimos garantir minimamente algum funcionamento de ações, né? Mesmo que a gente possa pensar numa possibilidade terrível de que não existam bolsas de fomento financeiro, né? Então, assim, a gente garante que um trabalho vai ter continuidade, né? Então, é uma questão que a gente precisa ponderar, né? Eu acho que depois os colegas podem falar, né, da questão de como isso vem sendo discutido no cenário nacional, pelo Fórum na Praça, né? Porque no IF a gente já está mais distante dessa discussão, porque nós não participamos desse fórum de pró-reitores das universidades, né? Porque nós somos institutos. Então, eu ainda faço uma outra provocação, né? Pensar na construção de uma ação mais ampla, né? Para nós, torna-se imprescindível criar condições que possam garantir permanência, sucesso escolar, através de distintas formas que representem a possibilidade de construir condições objetivas, né, materiais, e subjetivas para a permanência do estudante, propondo alternativas de enfrentamento para minimizar essas desigualdades de acesso e permanência, né, dos estudantes das camadas populares. Eu não sei se a plateia é composta por profissionais que atuam na educação, mas tem um exemplo que, para mim, ele é perfeito para pensar esse cenário de desigualdade, essa questão da permanência, né? Quando eu trabalhava na Fundação Mendes Pimentel, lá o acompanhamento dos assistentes sociais e dos psicólogos também era referenciado por curso, né? Então, eu era assistente social de um curso também oriundo do REUNE, que chamava Relações Econômicas Internacionais, e chama o nome do curso. E lá na Fundação Mendes Pimentel, a gente tinha uma bolsa por mérito acadêmico, e a gente entregava essa bolsa para o aluno, né, que era assistido, ou seja, tinha passado por todo o processo de classificação socioeconômica e tinha o melhor desempenho. E nesse curso me chamava a atenção porque em um curso com um ingresso expressivo de alunos, tinha um aluno assistido. E todos os anos, esse menino, ele era contemplado. E ele falava para mim assim, eu sou um fenômeno sui generis dentro do meu curso. Enquanto eu estou aqui pegando todas as bolsas, acessando tudo que essa instituição possibilita,
alimentação, eu almoço junto no bandejão, eu acesso a bolsa de permanência de maior valor, eu pego a bolsa de empréstimo, que é uma bolsa chamada bolsa de manutenção. Ainda assim, eu tenho que fazer um esforço enorme para fazer um curso de inglês aqui no CAPES da UFMG. E enquanto eu estou fazendo meu primeiro curso, pela primeira vez tendo acesso a um curso de idiomas, eu tenho colegas que falam mandarim. E só falam mandarim porque eles já falam inglês, francês, alemão. Estão fazendo mandarim. Né? Colegas que recebem dos pais 300 mil para investir na bolsa. Né? Você falou comigo, eu lembro perfeitamente, foi no ano de 2011. Então, assim, daí a gente já pode mensurar essas desigualdades, né? E aí eu pergunto, onde estão os estudantes das camadas populares dentro da universidade? Eles estão dentro dos cursos mais concorridos? Eles estão nas licenciaturas, né? Eles serão os trabalhadores mais bem remunerados ou eles serão os trabalhadores mais pauperizados? Né? Então, assim, é uma provocação que eu faço. Embora a gente tenha acompanhado o ingresso, a permanência, o sucesso na integralização do curso de estudantes de origens muito humildes. Né? Então, assim, só para pensar para além. Né? E aí, eu queria fazer uma outra provocação, mas antes, o tempo já está se esgotando, né? Então, assim, vou tentar falar brevemente de como que as ações profissionais, né, de psicólogos e assistentes sociais podem se desenvolver dentro desse contexto do ensino superior. Né? Então, algumas atividades eu citei aqui, que elas já surgem desde o início do processo seletivo, né? Quando a gente recebe um aluno que se declara com uma deficiência, né? Então a nossa equipe entra em contato para tentar adaptar ao máximo a prova para esse estudante, né? Dentro das condições necessárias para que ele realize a melhor prova possível, né? Se precisa de ampliação, se precisa de intérpretes, precisa de ledor, né? Então, acessar esse estudante que já chega com uma desigualdade, muitas vezes decorrente, né, de uma deficiência. No processo, não é o caso do IFMG, né, mas no processo seletivo do Cefet, que eu também faço parte, lá também tem análise socioeconômica para isenção, também tem banca de heteroidentificação racial, né? Porque foi uma forma que eles encontraram de tentar minimizar algumas distorções, né? Então, tanto eu quanto o profissional de psicologia que trabalha comigo no campus, nós participamos desse processo, né? Recepção dos estudantes no ambiente acadêmico para ele se inteirar de todos os recursos que ele pode acessar, né, dentro da instituição, atendimento psicológico, atendimento de serviço social, orientação, apoio pedagógico. Então, nós participamos desse momento mais informativo, né, tanto do estudante do ensino superior, quanto dos estudantes do ensino médio integrado e suas famílias, né? Acompanhamento socioassistencial, estudantes e seus familiares, né? Acompanhamento psicológico escolar, né? Dentro da psicologia escolar, encaminhamentos para a rede de serviços, participação também na construção aí de projetos de extensão junto aos estudantes da comunidade acadêmica como um todo, né? Atividades formativas junto ao movimento estudantil e grêmio, né? No sentido aí de possibilitar atender ao máximo essas demandas dos estudantes, né? A última questão que eu gostaria de acrescentar para a nossa reflexão é sobre o cenário atual, né? Esse cenário em que a educação, né? Eu acho que isso é bem visível na educação superior, né? Nós já passamos por essa venda da educação superior, porque paralelamente a este
ensino público, que nós estamos discutindo aqui, também foi criado um ensino privado, né, que vende a educação como mercadoria, e é um direito social. Mas no cenário atual, nós estamos vivenciando, né, a subordinação da educação, em particular a subordinação do ensino médio às demandas imediatas dos setores produtivos, né? Então, é que eu estou chamando atenção para a reforma do ensino médio, né, que tem se materializado aí nas bases nacionais comuns curriculares, né? E qual que é a repercussão disso para os estudantes de camadas populares, né? Qual que é a repercussão disso para os filhos da classe trabalhadora, né? Então, os principais interlocutores desse movimento, né, não foram professores, não foram diretores, reitores de instituições públicas, né? Foram movimentos desses setores produtivos, né? Movimentos todos pela educação, o CONSED, né? E tudo isso por conta de uma demanda também da flexibilização do trabalho docente. Então, a partir dessa base, só para a gente ter uma noção, né, foram criados 5 itinerários formativos, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. Então, uma vez que o estudante escolhe um desses itinerários formativos, ele está abrindo mão de uma formação completa. E quando a gente está falando de ensino médio, a gente está falando de educação básica, né, que é um direito de todos. Então, essa reforma ela é tão boa que eu duvido muito que as instituições particulares vão aderir a ela, né? Então, a gente precisa também fazer essa crítica, porque um estudante das camadas populares, um filho da classe trabalhadora, que optar pelo itinerário formativo da formação técnica e profissional, terá suas chances de ingresso na universidade minadas. Mesmo assim, né, caso ele consiga, imagina um aluno ingressar na universidade sem ter o conhecimento das linguagens, da matemática, né, das ciências da natureza, né, das ciências humanas e sociais, né? Então, isso para a gente é muito caro e não pode ser perdido, né? E assim, né, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? E dizer que assim, com muitas provocações eu encerro a minha fala, né? Embora a gente possa ainda, né, tecer um diálogo com os presentes. Muito obrigada e boa noite. Essa palavra agora para a Natália Cohen. Boa noite, gente daqui, gente de casa. Você olhar para lá enquanto eu olhar só para cá, tá? Eu queria agradecer também ao CNP pelo convite. Dizer que eu acho que esse é um momento importante para a gente pensar no acesso e permanência de estudantes de camadas populares, estudantes pobres e negros, né, assim, no ensino superior, especialmente no contexto, né, assim, que as meninas já disseram aqui, em um governo onde a gente tem tido retrocessos gigantes nas políticas públicas, especialmente no campo da educação, né, assim, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, a gente tem tido nos últimos tempos aí cortes significativos, né, assim, nas bolsas de pesquisa, iniciação científica, que afetam muito a produção científica do país, né? Eu acho que é um momento importante para a gente pensar sobre isso. E dizer que esse termo se confunde comigo, porque eu sou uma estudante oriunda das camadas populares. Eu ingressei na educação superior por meio do ProUni, que é uma política de inclusão no ensino superior. Então, dizer que esse termo se confunde comigo não só porque eu me dediquei a estudar esse tema no mestrado, mas também porque eu sou uma estudante vinda das camadas populares, né? Então, esse é um tema muito caro para mim, que eu defendo muito, assim. Eu sou psicóloga, me formei na PUC, na Unidade São Gabriel, e aí fiz o mestrado agora, defendi recentemente, semestre novo, em julho agora desse ano. Fiz meu mestrado na UFMG, na linha de movimentos sociais, onde eu estudei o acesso e permanência de estudantes pobres e negros no ensino superior. Eu estudei uma universidade lá na Bahia, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e eu vou falar um pouquinho dela depois, assim. Eu acho que é importante dizer, acho que a Helena já trouxe um pouquinho, então vou retomar só algumas coisas que eu acho que são importantes,
pensar sobre o histórico da nossa universidade no Brasil, né? Assim, nós vamos falar lá desde 1500, mas é importante dizer que a universidade, ela é um retrato da sociedade, né? Assim, ela é mais uma instituição que é atravessada pelos nossos valores sociais, culturais, políticos, econômicos e ideológicos. Então, é pensar que a universidade no Brasil, ela foi construída e concebida a partir dos nossos modelos sociais, né? Assim, então, do nosso modelo político e econômico. E é importante dizer isso porque na formação social do Brasil, a gente tem dois processos que marcam a nossa identidade nacional, a nossa identidade coletiva, a nossa subjetividade, que marcam, inclusive, as nossas instituições, que é o primeiro processo de colonização e segundo o processo de escravidão. Então, é importante dizer que a nossa formação nacional passa por esses dois processos, muito violentos e que marcam as nossas instituições. E que essas marcas vão aparecer depois na configuração da nossa universidade no Brasil. Então, a nossa universidade também é pautada ainda hoje pelos processos de escravização e de colonização. Então, é importante dizer isso. Tendo isso em questão, é importante dizer que a formação da universidade, ela é, portanto, restrita. Ela é elitista e ela é racista. Eu vou dar uma ênfase na questão racial na minha fala, porque foi sobre isso que eu estudei com mais profundidade, né? Assim, entendendo que os estudantes de camadas populares chegam pouco à universidade. Os de camadas populares negros chegam ainda menos à universidade. Então, eu vou dar um foco nisso, assim, né? Entender, então, que a universidade ela tem as suas bases, né, a sua estrutura marcada por uma estrutura excludente. Então, a universidade, que o próprio nome diz de uma universidade, ela não é universal. Embora ela seja uma política universalista, que ela se diz para todos, quando a gente olha para ela, a gente vê alguns. A gente não vê todos. Então, assim, a universidade ela se baseia no falso universalismo. Esse universalismo que é para todos, na verdade, ele é particular. Ele é branco e ele é patriarcal. Por muito tempo ele foi branco e ele foi patriarcal, né? E ele continua branco ainda hoje. E é importante dizer isso. Então, a Helena já falou, né? Se o público que acessava a educação, ele era muito restrito. Eram homens brancos, filhos de senhores de engenho e de funcionários públicos, né? Assim, então, a elite, para se manter na elite, ela tinha acesso à educação superior. Os pobres não tinham acesso à educação superior porque eles estavam trabalhando. Né? Assim, porque a nossa sociedade foi construída à base da exploração do trabalho escravo, né? Assim, de pessoas que foram trazidas forçadamente, né? Assim, do continente africano. Então, é importante dizer isso. Essa população estudou por essa razão. E o que marcou também a concepção da nossa universidade foi a concepção do mérito acadêmico, né? Então, só vai chegar ao ensino superior, que é a instituição máxima, né, assim, no nosso país, da educação. Então, olha, o ensino superior é o que todo mundo quer chegar, porque ele é o auge. Mas só tem acesso a esse ápice quem é muito esforçado, quem é muito bom, quem se dedica muito, quem corre muito atrás. Então, a concepção do mérito, muito marcada pelos exames dos vestibulares, né, assim, ele faz questão de dizer isso, olha, só vai passar aqui os bons. Como se todo o resto não fosse digno de estar na universidade. E é preciso dizer que, embora a gente tenha um percurso aí de democratização muito importante das universidades, a ideia do mérito ela ainda é marcante. E aí eu vou trazer um pouco isso mais para frente. Assim. E aí dizer que essa universidade, que sempre foi branca e elitista, ela não se abriu assim, vem cá, deixa eu acolher todo mundo, né? Assim, ela se abriu muito a partir de um movimento intenso dos movimentos sociais, e aqui especialmente do movimento negro, né, assim, que luta lá pela promoção de políticas de igualdade racial e de acesso ao ensino superior a longa data. Então, a gente teve uma efervescência desse debate nos anos 90, mas só nos anos 2000, efetivamente, essas políticas foram colocadas em práticas, né? Então, as políticas de ações afirmativas começam a acontecer nas universidades no ano de 2002, por meio das políticas de bônus. Então, muitas universidades no Brasil, muitas não, algumas universidades no Brasil começam com a política de bônus, ou UERJ, ou UNB, para só depois essa política se fortalecer constitucionalmente e virar uma lei. Então, a gente tem, por exemplo, em 2004, o ProUni, né, assim, que foi uma política que também atendia pessoas das camadas populares, então tinha um recorte socioeconômico apenas, mas muito importante. A gente teve também o REUNE, que foi uma política fundamental, né, assim, isso nos anos 2000,
que vai pensar, então, na expansão e na interiorização dos institutos federais no Brasil, seja universidades, seja os próprios institutos, né? Assim, então, a universidade vai chegar onde ela nem era concebida como possível. Então, isso foi o RENU foi uma política muito importante para a gente pensar na ampliação e no acesso de pessoas pobres e negras na educação superior. E dizer que só em 2012 a gente teve a promulgação da Lei 2.711, que é a promulgação então, da política de cotas. Então, as universidades elas vinham aí meio que capengamente aplicando a política de bônus, né? Então, tinha lá um bônus para pessoas autodeclaradas negras e pessoas de escola pública, tinha um recorte racial também. Mas só em 2012, no governo da Dilma, é que essa política ela é promulgada, ela é colocada como lei. Então, a partir de 2012, todas as universidades federais do Brasil e institutos federais tinham que, então, se adequar a essa nova legislação. Isso também não foi sem pressão, isso também não foi fácil, né? Assim, a UFMG, por exemplo, foi uma das últimas universidades do Brasil a aderirem à política de cotas, né? Assim, só depois de muita pressão é que as universidades falam, bom, então agora não tem jeito mesmo. Então, dizer que mesmo com uma lei, ainda há uma resistência muito forte dessas instituições de acolherem essa demanda, né? Assim, que chega para o ensino superior. E aí dizer que as políticas de investimento no acesso e na permanência no ensino superior, elas tiveram um boom muito gigante em todos os anos 2000. Então, a gente tem dos anos 2000 até os anos 2014, 2015, um avanço muito forte, tanto em políticas, em programas, em projetos, né? Assim, porque entender que a possibilidade de alguns povos e negros estarem no ensino superior é também um projeto de nação. É um projeto que não foi concebido em outros governos e que também não está sendo concebido nesse governo. Então, antes de pensar em política, é preciso pensar nos projetos de nação que regem a nossa nação. Então, entender que apostar na entrada e permanência de estudantes na universidade também é um projeto desse país, se for em algum momento, né? Assim, e a gente tem que tentar continuar lutando para que ele permaneça. Bom, tendo isso em vista, a gente já sabe que essa é a universidade que a gente tem, né? É importante dizer que essa universidade, ela não vai mudar a sua estrutura. E aí eu sempre aposto, lá no grupo de estudos que eu peguei, a gente sempre aposta na possibilidade das fissuras, sabe? Assim, então, a nossa perspectiva é de que a entrada de estudantes negros e pobres no ensino superior, ela causa fissuras na estrutura. Essa estrutura não vai mudar, porque a base social da nossa nação é essa. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de pensar de que a entrada desses estudantes vai mudar a estrutura, não vai. Mas eu acredito muito fortemente de que a entrada desses sujeitos pode provocar fissuras nessa estrutura que antes não tinha que se pensar. Então, eu acho que a aposta é que corpos negros na educação superior promovem fissuras, causam estranhamentos e promovem deslocamentos. Deslocamentos tanto institucionais, do ponto de vista de o que essa universidade tem para ofertar, quanto das relações interpessoais, né? Assim, aquele estudantado branco vai ter que lidar com outros sujeitos acessando o ensino superior. Então, eu acho que a própria presença negra e pobre na educação superior, ela já produz deslocamentos importantes, sabe? Assim, onde a gente não estava se preocupando, né? Assim, investir. E aí, no mestrado, eu fiz o estudo de uma universidade, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade que se diz negra. Ela se nomeia assim: nós somos a universidade mais negra do Brasil. E aí, essa auto-intitulação me chamou muita atenção. Eu falei, bom, peraí, o que é isso? O que significa isso? E eu fui, então, tentar entender o que era essa nomeação e o que essa nomeação implicava na política de permanência que essa universidade ofertava para os estudantes. E aí eu fui entender uma série de coisas, assim, e aí eu sempre vou apostar na fissura. Vou falar das dificuldades, mas sempre evidenciar a fissura, porque eu acho que a gente precisa exaltar a fissura, até que racha essa parede e alguma coisa caia, né? E a fissura que essa universidade produz me chamou muita atenção, né? Assim, é uma universidade que tem 87% dos estudantes autodeclarados negros, é uma universidade que fica lá no Recôncavo da Bahia, onde tem uma população majoritariamente negra, de classe C, D e E. É uma população que tem aí uma renda per capita de menos de meio salário mínimo, né? Assim, então, isso é muito pouco, isso é muito... Então, uma população bastante vulnerável.
Mas foi uma universidade que surgiu desse contexto de ampliação que a gente está dizendo, né? Essa é uma universidade que surgiu lá em 2005, então ela é recente em relação ao UFMG da Vida, por exemplo, e ela é uma universidade que nasce nesse caráter inclusivo. Esse caráter, então, de expansão das universidades públicas no Brasil. Tem uma universidade lá na Bahia, no Recôncavo da Bahia, que tem 6 campos. Isso é muito, né? Então, tem o Recôncavo, eles falam assim, cada pedacinho do Recôncavo tem um campo da UFRB. Então, lá em Cruz das Almas tem um, lá em Cachoeira tem outro, lá em Feira de Santana tem outro, lá em Amargosa tem outro. Então, a gente vai vendo uma ampliação do acesso a essa população que antes nem imaginava o que era uma universidade. É o que um dos alunos que eu entrevistei me falava, né? Assim. Então, essa universidade se nomeia negra, primeiro por isso, porque ela atende um público majoritariamente negro. Mas o que eu fui percebendo ao longo da pesquisa é que não é só isso que diz essa universidade negra, mas é a intencionalidade política dessa gestão dessa universidade. E que é uma gestão, assim, essa universidade já passou por 3 gestões, né, desde a sua criação até o ano atual, e eu fui percebendo uma recorrência de ações, programas e projetos, muito em função desse projeto que foi intencionado por essa universidade. Então, a UFRB foi a primeira universidade no Brasil a criar uma pró-reitoria de ações afirmativas e ações estudantis, que é a PROPAI. Ela, curiosamente, foi criada só em 2005 e ela nasce em 2005 com essa pró-reitoria. Isso não é qualquer coisa, né? Assim, porque isso já mostra qual que é a intenção dessa universidade. Uma outra coisa que me chamou a atenção é porque essa universidade ela desloca a perspectiva de assuntos estudantis, de assistência estudantil, porque a gente discute muito assistência estudantil do ponto de vista material, que é fundamental, sem dúvida. No entanto, quando ela cria uma pró-reitoria de ação afirmativa e assuntos estudantis, ela diz para a gente assim, opa, peraí, tem 2 dimensões aqui que a gente precisa pensar para a permanência e acesso de estudantes negros e pobres no ensino superior. Um é a assistência estudantil e um é a ação afirmativa. E aí essa universidade, que cria intencionalmente uma pró-reitoria dessa, ela também cria um programa que se chama Programa de Permanência Qualificada. Esse é um programa, então, que entre a gestão e sua gestão, esse é um programa que continua. E a ideia do programa é que a dimensão material e simbólica sejam pensadas para a permanência. Muitos estudos de permanência, acho que a Helena trouxe muito bem, a gente tem visto aí um certo desinvestimento na permanência material do estudante, especialmente pelo contexto que a gente vive, né? Essa universidade fala para a gente assim, olha, esses alunos só estão aqui por causa da permanência material. Sem auxílio e sem bolsa, nenhum deles poderia estar aqui. No entanto, o auxílio material não garante a permanência deles aqui. Porque são alunos sem nenhuma trajetória escolar por parte dos pais, então a maioria dos estudantes são as primeiras pessoas de umas pelo menos 5 gerações que vão acessar a educação superior. Então, a universidade exige da gente uma série de códigos, não é? A gente tem que ter acesso a uma série de símbolos de que esses sujeitos não foram socializados assim. Então, seu processo de escolarização foi desigual aí desde a educação básica, então ele já chega na universidade sem uma série de códigos e símbolos que a gente precisa estar lá para entender como funciona a instituição. Então, eles estavam dizendo assim, olha, esses estudantes precisam de uma outra coisa aqui, além da permanência material, que é o que eles chamam de permanência simbólica. Então, essa pró-reitoria, ela tenta com esse programa articular essas 2 dimensões de permanência. Uma por meio dos auxílios, dos projetos, das bolsas de moradia, transporte, educação. E eles tentam sempre vincular as bolsas e os auxílios a algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão. Porque isso que a Helena disse, isso é muito forte, né? Então, os alunos têm a bolsa, mas não conseguem, por exemplo, fazer iniciação científica. Porque precisam, além da bolsa, trabalhar muitas vezes, né? Então, o que eles estavam dizendo é, olha, esses professores que estão aí no nicho da educação superior, que é a pesquisa científica, a iniciação científica, né, essa que é a pós-graduação, eles precisam também se haver com os alunos que estão chegando. Então, esse programa, ele tenta vincular o auxílio, o recebimento do auxílio financeiro, sempre com um projeto, ou de pesquisa ou de extensão. Então, esse aluno que é bolsista do PPQ, ele está vinculado automaticamente em um programa de iniciação científica, no campo que ele desejar, e dos professores que estão ofertando, ou em algum projeto de extensão. Isso é muito legal, porque isso amplia a vivência universitária, né? Então, permanecer
não é só estar, é viver a universidade, né? E viver a universidade significa isso. Ter acesso à extensão, pesquisa, linguagens e tudo mais. E isso, do ponto de vista dessa universidade, é uma permanência simbólica também, que é você se sentir pertencente àquele lugar. Então, essa universidade promove uma série de eventos e de projetos que trabalhem a ideia do pertencimento étnico-racial na universidade. Que trabalhem, por exemplo, temas como transição capilar, temas como acesso e circulação na cidade, coisas que, a princípio, a gente pode achar que não está fora da universidade, mas que diz da nossa vida, não é verdade? E que diz, inclusive, de uma possibilidade de ampliação, de circulação e de aceitação do espaço universitário. Então, o que eles chamam de permanência simbólica é uma série de projetos voltados para a ação afirmativa em si, assim, né? Então, que trabalha o pertencimento étnico-racial naquele espaço que é branco. Embora o UFRB tenha uma maioria de estudantes negros, ela tem uma maioria de professores brancos, que são professores formados nas nossas instituições de ensino, que são professores que vêm carregados de uma ideia de academia e de universidade ainda muito elitista, ainda muito racista e ainda muito meritocrático, né? Então, muitos estudantes, eles denunciam que sofrem racismo dos professores na sala de aula. Então, é importante dizer de que os estudantes lá, eles são potentes, mas eles sozinhos não vão rachar a estrutura. Então, a gente precisa de que a universidade, enquanto corpo docente, enquanto gestão, queira também rachar a estrutura. E se a gente tem um corpo docente branco que entende que aquele aluno não é o aluno que eu espero, esse sujeito, na sua prática docente, vai ser racista e ele vai repetir uma série de coisas. É legal dizer isso porque as instituições sempre estiveram muito preocupadas, assim, né? Então, a gente teve nos anos 2000 uma série de estudos em torno do tema de ação afirmativa. Muito pensando no acesso, como é que vai ser o acesso, então, muitas pesquisas sobre isso, e ao mesmo tempo muitas pesquisas empenhadas em dizer sobre o desempenho acadêmico dos alunos cotistas, pobres e negros no ensino superior. Porque esses alunos não podiam falhar. Eles tinham que dizer assim, olha, a gente é nota 1000, a gente não é assim, não, a gente é 1000. Então, a instituição estava o tempo todo preocupada assim, bom, o que esse aluno aqui tem a oferecer, já que eu dei uma vaguinha para ele? Então, o desempenho acadêmico ele parte disso, né? O aluno cotista tem que ser o melhor. No entanto, se a gente não rever as lógicas que regem a universidade, não tem política de permanência que dê conta. Porque a gente ainda é regido pela lógica do desempenho. Então, assim, muitas pesquisas mostraram os cotistas têm um rendimento maior do que os alunos regulares. Isso é maravilhoso. Mas eles poderiam não ter. Isso não, entende? Eles poderiam não ter o rendimento igual ao superior e que isso não tira o direito deles estarem lá. É importante dizer isso. Então, eu acho que quando a gente traz também para o campo da permanência, entendendo o que a instituição tem para ofertar para o aluno, a gente desloca o olhar sobre a entrada desse sujeito. Não é mais o que eu tenho para ofertar para a instituição. É o que a instituição tem feito para ofertar para que ele continue lá, para que ele acesse, para que ele permaneça. Então, assim, eu acho que o exemplo dessa universidade, é claro que tem 1 milhão de desafios, é uma população, 90% dos alunos lá são alunos que teriam direito a estarem nesse programa, no entanto, eles não conseguem atender todos os estudantes, talvez nem a metade, tendo em vista o grande contingente de alunos. Mas é importante dizer que há uma intencionalidade política, e é sobre isso que eu queria marcar aqui. De que a gente não faz política pública, política para pessoa pobre e negra, sem intencionalidade política. Né? Senão vai ser a boa vontade que vai deixar os estudantes lá. Mas tem que ter uma intenção. E aí eu acho que a gente, como profissional, eu não atuo na política estudantil, atuo no CREAS, mas eu acho que a gente, como profissional, de qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que ter intencionalidade política também, porque a nossa ação é política. Né? Assim, então, eu acho que ocupar espaço em que a gente pode discutir de fato o acesso e permanência de verdade desses estudantes também é político. Meu tempo já está acabando, mas eu queria só trazer uma fala de um aluno que eu entrevistei na UFRB. Ele foi aluno da primeira turma de pedagogia da UFRB.
Atualmente, ele é professor efetivo da universidade, dá aula, já é doutor, dá aula, inclusive, na pós-graduação. Eu acho que esse é um caso muito legal e muito emblemático para dizer na aposta que eu faço dessa política, que eu acho que a gente deve continuar fazendo, mesmo com todos os desafios, sabe? Assim? Porque essa política promove mudança não só individual, mas também coletiva. Ela promove mudança em famílias, né? Assim. E aí ele fala assim, eu tive um evento na Universidade Federal de Santa Catarina em que o decano foi para um evento dizer que discutir política de ação afirmativa era o plano da carochinha. Aí eu pedi a palavra para ele. A minha primeira pergunta para ele foi assim, ei, você está me vendo aqui? Ele olhou para mim e não respondeu. E aí eu disse, pois é, eu estou aqui. Eu não me considero o ponto da carochinha. Eu sou fruto da política de ação afirmativa que existe, que pode não ser lida a partir da sua lente, mas que para mim é muito cara e eu defendo. O silêncio dele foi para mim uma resposta. Ele não estava me vendo. Ele nunca me viu no processo histórico da universidade. Ele não me vê realmente, mas eu estou aqui. Eu acho que isso é importante. Esses estudantes estão lá, eles precisam permanecer, precisam de políticas que façam eles permanecerem para que eles sejam vistos. Né? Assim, eu acho que o acesso de estudantes negros na universidade, ela possibilita a existência de sujeitos produzidos como inexistentes. Porque a nossa instituição, a nossa sociedade, ela produziu sujeitos negros e pobres como inexistentes. Peraí, a universidade é para todos, a gente não vê que não está aqui. E eu acho que a política de acesso e permanência, ela promove a existência desses sujeitos que antes eram inexistentes, para esse universo acadêmico. E aí eu só queria fazer uma propaganda, que para quem se interessar nesse tema, eu participei de uma pesquisa nos 2 últimos anos na UFMG, que foi coordenada pelo professor Rodrigo Edilson, que foi meu orientador, e é uma pesquisa nacional. A ideia da pesquisa era entender a trajetória de estudantes cotistas que acessaram a universidade no período de 2009 a 2016. Então, a ideia é entender, bom, eles entraram, permaneceram e saíram, o que eles estão fazendo agora? Então, a ideia é entender como que eles estão vinculados no mercado de trabalho e no mundo acadêmico. E aí foi fruto dessa pesquisa, que foi publicada esse ano, esse livro, que chama Reafirmando Direitos, Trajetória de Estudantes Cotistas Negros no Ensino Superior Brasileiro. Esse livro é super legal, porque ele remonta um pouco da história, dessa história que a gente está contando aqui, e ele traz relatos desses estudantes cotistas que foram entrevistados, sabe? Assim, relatos muito legais e muito emocionantes. Esse livro está disponível, tem uma página no Facebook dessa pesquisa que chama Trajetória de Cotista, a página. Para quem se interessar, pode entrar lá. E esse livro está disponível em PDF. Assim. Então, acho que é bem legal para quem tem interesse. E eu acho que é isso. Eu agradeço e a gente pode conversar. Então, antes de mais nada, agradecer imensamente essa mesa maravilhosa, né? Super sensível, delicada, que tocou nos pontos exatamente mais importantes que a gente precisava mesmo dialogar sobre essas questões do acesso, da permanência. Eu agradeço muito, né, a presença de Natália, de Helena, mais. E agora a gente passa a palavra para a plateia fazer perguntas, tá bom? Para animar vocês aqui um pouco, eu queria começar fazendo uma pergunta para ambas as palestrantes, as convidadas. Vocês falaram muito dos aspectos objetivos do acesso da permanência, e a gente sabe que esse é só um primeiro degrau para que isso se efetive, mas que, como vocês duas já tocaram, as questões subjetivas, simbólicas, elas permanecem, né? Permanecem de uma forma muito profunda, muito arraigada, e elas são as mais difíceis, talvez, da gente cuidar, né, e tratar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, da experiência de vocês, como que vocês veem, assim, as possibilidades de construção, né, desses caminhos, né, e construir, pensando também nas fissuras que a gente pode fazer para que essa dimensão subjetiva fique mais evidente, né, mais visível, né, traga a visibilidade. E a gente passa a palavra também, a gente faz um bloco de perguntas, porque aí a gente dá a chance para as palestrantes responderem em bloco.
Boa noite a todos. Eu sou Edson, sou psicólogo, faço uma pós em psicopedagogia e educação inclusiva. Primeiro quero agradecer mesmo, né, a todos vocês. A Helena trouxe uma contribuição muito rica, né, nesse histórico aí, desse percurso, achei muito interessante. Natália, gostei muito da tua fala, né, quando você fala sobre a fissura, me chamou muito a atenção, né, porque isso é uma verdade, né, para que rompa mesmo, para que cause um efeito na estrutura, na parede. Eu compartilho aí desse teu pensamento. Tem uma coisa aqui que, na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria de saber mesmo de você como você pensa, porque você afirma com muita certeza de que a estrutura da universidade ela não vai mudar. Né? Eu acredito, sim, que nós vivemos uma sociedade que ela exclui muito. Né? Ela te exclui de um grupo para te incluir em outro, né? Que é o grupo dos excluídos, né? A questão das cotas, né? Que você tem que oferecer algo para a universidade, você não tem que estar lá para viver algo, você tem que me dar algo que eu estou te dando. Então você vê que a sociedade, ela realmente ela exclui. Mas quando você afirma assim, com muita certeza de que não vai haver mudança nessa estrutura, você liga isso ao quê? Ao fato dessa sociedade, né, de ser uma sociedade que exclui, ou você liga ao fato da estrutura da própria universidade nascer assim, né? Considerando que a universidade ela nasceu pronta para atender a elite. Como você vê isso? Se é uma questão só social ou se faz parte dessa questão do nascimento, né, da universidade? Eu só queria que você me falasse sobre essa afirmação de que não vai mudar e a que ela pertence. Eu gostaria de começar e, de antemão, já pedir desculpas a vocês, porque tem uma turma de alunos aqui do lado me esperando, né? E eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Né? Mas, assim, eu acho que você tocou um ponto muito importante, imprescindível, sabe? Para a gente pensar essa dimensão subjetiva que nós precisamos trabalhar junto aos estudantes no ensino superior, né? Porque eu penso que até essa dimensão subjetiva, primeiro, para a gente buscar construir, primeiro, pertencimento e reconhecimento. O estudante precisa se reconhecer nesse espaço e dizer: este lugar é meu, isso é um direito. Ninguém está me fazendo favor, eu não estou tirando a vaga de ninguém, eu não sou inferior a ninguém, eu tenho as minhas diferenças. E esse espaço da universidade é o espaço da diferença, né? Para a gente conseguir aí romper com essa estrutura e promover as fissuras que a colega trouxe para a gente, né? Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto é que se trata de um grupo tão segregado, tão oprimido, que tende a naturalizar as opressões da universidade. Então, assim, nós, assistentes sociais, psicólogos, nós conseguimos trabalhar essa dimensão, auxiliando os estudantes a reconhecer primeiro essas opressões e tomar uma posição frente a elas, né? Então, assim, na Fundação Mendes Pimentel, eu trabalhei no setor de acompanhamento, eu não fazia análise socioeconômica. Então, assim, um processo de adoecimento, sofrimento por essas opressões, assédio, violências, né, simbólicas, dentro desse espaço, que deveria ser um espaço do acolhimento, da inclusão, né, para que todos usufruíssem desse direito em igualdade de condições, porque só o fato de estar sendo oprimido em um lugar já diz que você não está numa condição de igualdade. Né, assim, na forma de estar. Enquanto um está lá 100%, ótimo, o outro está lá pensando como que ele vai responder o colega, o professor, o que ele tem que fazer para dar conta daquilo, o que ele tem que fazer para levantar ele, tirar ele de casa e levar ele para a universidade, porque muitas vezes o aluno evade, não por conta de rendimento, esse aluno que chega na universidade por processos de cotas e ações afirmativas, é um aluno altamente selecionado. Altamente selecionado. Ele passou por um processo de superseleção, né? O Bourdieu, quando ele estudou o sistema francês, ele falava isso, né? Que o estudante,
que passa por esses processos de alta seleção, ele vai ter excelente rendimento, não tem dúvida, né? Mas e o outro aspecto subjetivo, né? O que a gente pode contribuir? E como instrumentalizar o estudante, tomar providências frente a essas opressões, sabe? Então, acho que é um aspecto imprescindível e demonstra, né, a nossa necessidade de reafirmar esse lugar do estudante negro e pobre na universidade. Tá? A outra questão é para ela, se ele te disser. Então, eu não tenho experiência de trabalho na ciência estudantil, assim, mas o que eu percebi, tanto na UFMG quanto, né, nos estudos que eu fiz sobre o tema, é de que os próprios estudantes têm se organizado para lidar com os danos subjetivos da inserção, sabe, assim, nesse espaço branco e elitista. Então, tem surgido muitos coletivos de estudantes negros, e aí eu falo só de estudantes negros porque é o que eu pesquisei, muitos coletivos, então, de diferentes cursos que se juntam na universidade para discutir os temas da afiliação universitária, que é exatamente o pertencimento, né? Eu estar e pertencer a esse espaço. Então, na UFMG, a gente tem várias iniciativas, inclusive de vários grupos, grupos que promovem desde rodas de conversa, a eventos para aula inaugural, por exemplo, para recepção de calouros. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque os próprios estudantes têm agência sobre os processos que eles vivem, né? Assim, eu acho que a instituição tem muito menos agência do que eles no processo de lida do dia a dia. Então, eles próprios recebem os calouros cotistas, já, peraí, vem cá que a gente vai te acolher e a gente vai te dizer como que funciona aqui. Porque eu acho que isso é bem legal. Porque por mais que a universidade promova, por exemplo, a UFMG faz isso, por mais que a universidade promova, né, as aulas, o acolhimento aos calouros e fala lá sobre as diversas possibilidades, ter um outro estudante, que é um parceiro, né, assim, seu, que vem do mesmo lugar, que vive as mesmas coisas, te apresentando à universidade, eu acho que isso produz um efeito muito importante, assim, né? Então, eu acho que eles têm coletivamente se organizado para lidar com os problemas de adoecimento mental e por aí vai. Sobre as fissuras, talvez eu tenha sido muito incisiva mesmo que não vai mudar, né? Mas quando eu digo que não vai mudar, na minha perspectiva, é de que a gente não tem que esperar mudar para acessar. Porque o discurso, inclusive, contrário à política de ação afirmativa sempre foi esse. Olha, a gente precisa investir na educação básica. Se a gente investe na educação básica, não tem que ter uma política de ação afirmativa. Vamos mudar primeiro a estrutura, depois as pessoas entram. Então, é nesse sentido a minha provocação. De que a estrutura não vai mudar para que esses sujeitos estejam lá. É de que são os próprios corpos que vão produzir as fissuras possíveis, assim. E eu realmente tenho um pouco de pessimismo em relação à instituição. Porque eu realmente acho difícil a instituição mudar a sua estrutura, porque ela é um retrato da nossa estrutura social. Então, eu acho assim, o nosso país ainda é racista e ainda é elitista. A gente tem gente batendo panela na eleição, né? A gente tem um governo que é homofóbico, que está colocando abaixo a nossa política pública. Então, isso me faz desacreditar de que essa instituição universitária vai mudar. Porque ela não é autônoma por si só, né? Ela é retrato da nossa realidade social, né? Assim, da nossa fundação enquanto nação. Assim. Mas eu acho que ela está caminhando muito positivamente, né? Assim, e que eu acho que de uma fissura em outra, a gente promove pelo menos um balanço do prédio. Né? Então, que de fissura em fissura, a gente promove pelo menos tremor. Para quem sabe um dia a gente colocar ela abaixo, assim. Mas eu acho que, por enquanto, a gente tem promovido fissuras, sabe? Assim, e forçar a entrada desses sujeitos na universidade produz a fissura. Porque a universidade vai dizer sempre assim, e a instituição social, peraí, vamos mudar lá embaixo primeiro? Se a gente tiver educação básica, ninguém vai precisar de cotas. Como se a política de cotas fosse apenas por uma questão de acesso. Quando ela é principalmente por uma questão de apagamento, né? Assim, de apagamento da população negra da história do país, né? Assim, então, é uma política que vai reaver as desigualdades históricas. Assim. Então, eu acho que é por isso que eu aposto na fissura e não no fim da estrutura. Posso falar uma coisa?
Eu acho que um fator que influencia, eu acho que um fator que influencia muito essa questão do aluno, dessa dificuldade de se enxergar, de se colocar no lugar dele, isso é um preparo que vai tendo além da sociedade no próprio ensino médio, né? Eu trabalho muito em escolas públicas, dou consultoria, dou palestra, principalmente para alunos do ensino médio, e eu já fui em escolas onde o cotista, né, o bolsista, ele tem um uniforme diferenciado daquele que paga. Que já é uma coisa assim, entra na questão da subjetividade, né, Helena? Como que o aluno ele vai tomar posse e falar, olha, esse lugar é meu, se o meu próprio uniforme já mostra que eu sou diferente? Né? Se a própria instituição faz questão de mostrar que eu sou diferente, que é que eu estou de favor. E aí a gente vê que dentro deles mesmos, os próprios alunos têm essa questão, trabalhado no psicológico deles, então acho que fica até difícil para entrar numa universidade e tomar acesso disso, de falar, olha, esse espaço é meu, esse local é meu. Porque já é uma questão que já é trabalhada não só da sociedade, mas do próprio decorrer acadêmico, né? Isso já vai bem no ensino médio, né? A família também, a família muitas vezes ela ressalta isso. Eu falo porque assim, sou filho de negro, metalúrgico, pobre, nordestino, e eu tive os meus primeiros anos na escola foram bons, porque eu estudei numa escola particular, mas porque a empresa do meu pai, né, que já faleceu, oferecia essa bolsa. E lá dentro foi difícil para a gente, porque é uma questão que acho que até a psicologia, né, nós como psicólogos, a gente precisa também elaborar algo nesse sentido, porque eu lembro, é muito claro de que nós tínhamos uma bolsa, mas nós não tínhamos condições de ter uma roupa, um material escolar igual ao dos outros. A questão da cantina, muitas vezes a gente não tinha dinheiro para comprar na cantina. Então você vê o tanto de coisa que vai trabalhar na subjetividade da pessoa, que faz com que quando ela entre na universidade, ela ainda não consiga se apropriar desse espaço, falar ele é meu. Porque eu tive toda a minha crescente na minha formação psicológica de que eu estou recebendo um favor. Né? Então, eu acho que esse pessimismo que você fala, ele não é algo ruim, não, é porque realmente é uma realidade. Né? E principalmente com esse governo que a gente está, ele está forçando a isso, a mostrar ao pobre, ao negro, que esse não é o lugar dele, que isso é um favor. Né? Então eu compartilho muito, só queria saber como você pensava mesmo, mas não é em tom de crítica não, tá? Porque eu compartilho aí da tua opinião. Só tecer uma contribuição aqui, que eu acho que realmente a nossa fala foi um pouco pautada, né, nos últimos debates, então traz assim, um ar de que tem tantas coisas ruins acontecendo e outras tantas piores que podem acontecer, como nós vamos nos posicionar, né? Mas, assim, eu queria chamar a atenção também que, embora possa ter esse ar de pessimismo possa ter aparecido, eu vejo como muitas possibilidades, para além, né, das dificuldades que a gente colocou aqui. Né? Eu penso que o estudante falado popular, na universidade ou na escola pública federal, ele contribui para a gente pensar um cenário mais positivo. E há a provocação de dois movimentos. Um que eu penso assim, que ele é endógeno, que é dentro da escola, que faz a escola, no mínimo, obrigada a repensar essa estrutura. Né? Então, assim, eu fiz uma formação em serviço social, eu fui discutir a questão étnico-racial porque era uma matéria do curso. Isso não é uma pauta da universidade, né? Quando os estudantes de camadas populares, negros, eles se inserem nesses espaços, torna-se uma pauta das universidades, transversais aos conhecimentos apresentados, né? Então, ele traz uma provocação para os professores repensar a sua conduta, né? Para os próprios colegas, e eu falo isso assim, né? A gente faz um processo de atendimento ao estudante, avaliação e discussão, né? Tanto nos nossos atendimentos individuais, mas aí eu falo de uma experiência no âmbito coletivo, assim. E no IF, como, né, nosso sistema educacional é extremamente, né, dual, hierarquizado, né, e essa hierarquia se apresenta na qualidade, muitos alunos oriundos de escolas particulares vão estudar na rede federal,
para ter melhores chances no Enem e ter bônus também de escola pública, se tornou uma estratégia, né? E aí eu vejo esses meninos, eles saindo do ensino médio diferentes, sabe? E eles fazendo provocações e reflexões assim, olha, eu nunca estudei com uma pessoa que não tivesse dinheiro para ir para aula, que não tivesse transporte, ônibus, né? Eu nunca precisei compartilhar um lanche com um colega meu. Eu nunca precisei escutar um colega dizer que ficou sem almoçar porque a bolsa não tinha caído. Então, assim, traz uma vivência de mundo para esses outros sujeitos, sabe? E, além disso, eu lembrei também, né, nessa endógena, né, e exógeno, né, de uma experiência lá da Universidade de Viçosa, que após o ingresso, né, os estudantes cotistas se reuniam, se fortaleceram através do movimento negro, os que não participavam, e eles começaram a desenvolver uma série de ações junto à comunidade. Né? Então, eles começaram estudantes de vários cursos, medicina veterinária, agronomia, né? Estudantes negras começaram a fazer um trabalho de empoderamento feminino a partir do cabelo, com crianças das escolas públicas do município de Viçosa. Né? Então, assim, o que provoca o estudante dentro da universidade e o que esse estudante traz de provocação para o mundo, né? Para a comunidade acadêmica, para a cidade. Né? Então, eu acho assim, que embora seja um contexto de muitos desafios, são muitas possibilidades que se construíram a partir dessa democratização. Queria aproveitar, agora meu horário está estourado, pedir licença a vocês, dizer que foi ótimo estar aqui, né? Gostei muito, achei que a plateia muito interessada, participando muito, estou à disposição, tá? Uma boa noite, aprendi muito com a colega, foi excelente, tá? Obrigada, gente. Nós que agradecemos, né? Uma salva de palmas, né, gente? Mas a gente pode continuar conversando aqui, apesar da saída da Helena. Até vou aproveitar quando ela está saindo, para lembrar a todos vocês de preencherem essa avaliação, muito importante aqui para o Conselho, tá? Preencher essa avaliação do evento que está dentro das pastas que vocês receberam, tá? Vou passar aqui de novo para a Natália, porque tenho certeza que ela tem mais coisas para falar. Na verdade, não posso, porque senão eu falo muito. Mas só dizendo assim, que eu acho que é isso, assim, o ponto, de que as questões vão sempre, os desafios desses corpos na universidade vão sempre aparecer, né? Assim, isso. A estrutura ela é racista, vamos pensar, né? Então é isso, a gente tem quantos professores negros, né? Quando a gente pensa em professores universitários, quantos reitores negros a gente teve, né? Toda a história do UFMG foi um até hoje. Né? Assim, então, isso é muito estrutural, né? Assim, desse ponto de vista. Então, eu acho que, assim, que esse conflito, esse não lugar, ele vai estar sempre colocado. Assim. Mas eu queria, de novo, apostar na agência desses estudantes, sabe? Eles não são seres passivos ali que chegam só em sofrimento. Não. É claro que tem um sofrimento, né? Assim, por todo o preconceito. Mas eles têm muita agência dentro da universidade, eles se mobilizam muito, né, assim, e dão muito conta de saírem de lá e dizerem, olha, é isso aí, estamos ocupando os cargos, né, assim, então é isso, assim, da gente, porque pode ser assim que os sujeitos reproduzam uma série de coisas que a nossa família ensina, né, assim, e que as famílias também foram reproduzidas porque passaram pelos mesmos processos de violência e de discriminação, mas que as pessoas têm uma agência mesmo, assim, sobre as possibilidades de mudança, sabe, assim, então... Só queria destacar isso, assim. Eu acho que é isso também, agradecer. Tem mais uma pergunta? Eu achei as duas falas excelentes. O professor Henrique foi professor universitário aposentado. Achei excelentes. Eu só queria saber uma coisa. O que a gente pode fazer para impedir que o governo continue essa ideia? Porque agora o governo tem como um dos primeiros inimigos do Brasil a educação. Isso está claríssimo, depois de 10 meses, está claro o que está fazendo, o que está promovendo, o que está falando. O que a gente pode fazer para mudar isso e impedir que seja pior ainda do que já está? Bom, eu não pretendo
ser assim, o arauto das respostas. Eu acho que esse é um desafio que a gente precisa tomar para nós, né? Enquanto educadores, enquanto psicólogos, o que eu vejo assim, como uma saída possível, professor Henrique, é a gente se mobilizar, né? A gente sensibilizar a sociedade, né? Então, a gente vê assim, a sociedade belo-horizontina. Nós temos alcance na sociedade belo-horizontina? Nós temos, nós podemos ter, né? A gente pode tentar alcançar as pessoas, se juntar ao movimento estudantil, ao movimento de professores, que já existe na nossa capital, né? Aqui a gente comentou no início da abertura da mesa, que em Belo Horizonte foi aprovado agora na última segunda-feira o projeto da Escola Sem Partido, que é um grande retrocesso, né? Porque é a lei da mordaça que visa censurar a atuação de professores dentro do seu exercício docente, e que é um projeto que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo, e foi aprovado em primeiro turno aqui na nossa Câmara Municipal. Claro, cabe resistência? Cabe resistência. É definitivo? Não é definitivo. Depois do primeiro turno vai tramitar nas comissões, né? Tem todo sistema de parecer, se é constitucional, se não é, passa por várias comissões. Depois tem um segundo turno. Do mesmo jeito que a gente conseguiu travar essa pauta de votação, né? A gente conseguiu, estou falando assim, em nome dos vereadores municipais que militam pela escola democrática, né? Alguns vereadores de esquerda. A sociedade também compareceu e também, né, se fez volumosa durante 14 dias consecutivos tentando travar a votação, até que não conseguiu, mas cabem novos movimentos, cabe conscientização, né? Cabem campanhas, cabe a gente mandar, por exemplo, e-mails para os vereadores, né? Cabe a gente ir para a Câmara e fazer essa pressão e levar estudante, levar professor, e levar, enfim, mobilizar a sociedade. A gente precisa mostrar para a sociedade. Inclusive, pensando nessa questão da escola sem partido, na verdade, a gente, aqui no Conselho, a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional, não querendo usar o termo escola sem partido, criou um folder que se chama Escola para Todas e Todos. Porque a gente não queria usar, a gente não queria reforçar a linguagem simbólica, essa narrativa da ideologia da escola sem partido. Então, a gente escreveu um folder esclarecendo o que é escola para todos, o que é a proposta de uma escola democrática, o que a escola sem partido defende, como que isso surgiu, né, o que a gente pode fazer sobre isso. Até se tiver esse folder lá, Carol, se puder trazer para os nossos convidados aqui. Então, a gente precisa sensibilizar a sociedade. Foi escrito numa linguagem fácil, acessível, né? A gente tem feito esse movimento somando lá, e eu acho que a gente precisa mobilizar outras categorias também ligadas à educação para essa mobilização. A sociedade belo-horizontina não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente pode começar do nosso vizinho, dos nossos parceiros, dos nossos conhecidos, dos nossos colegas, enfim. A gente pode fazer muita coisa, mas a gente precisa se juntar, né? Eu acredito muito na força do grupo, na força do coletivo. A nossa comissão de psicologia escolar aqui no Conselho, ela começou com 3 pessoas, hoje a gente tem reunião com 24 pessoas. Cada vez a gente recebe mais pessoas que aderem à comissão, e ela é aberta a todo mundo, não é só psicólogo, não. Os assistentes sociais são bem-vindos, muito bem-vindos, porque só reforçam a nossa luta em comum, né? E essa semana, inclusive, a gente tem reunião dessa comissão às 10 horas da manhã, na sexta-feira. Então, assim, no mesmo sentido, nós temos feito a pressão no nível federal, para a votação, para a derrubada do veto presidencial ao PL 3088, que é o PL que tramitou 19 anos na Câmara e no Senado, e que foi aprovado esse ano, depois de toda essa tramitação, que é de praxe,
a tramitação sempre começa na Câmara, vai para o Senado, depois volta para a Câmara. E esse ano a gente conseguiu finalizar essa tramitação com o protagonismo da deputada federal Jandira Fegari. Conseguimos protagonizar finalizar essa votação, que inclui assistentes sociais e psicólogos, foi aprovado, e quando foi para a sanção do presidente da República, no dia 9 ele vetou. Também cabe a derrubada do veto? Cabe. O Congresso Nacional, que são os senadores e os deputados federais juntos, tem um prazo de 30 dias regimental para conseguir derrubar esse veto. Então, nós estamos nos mobilizando, mandando e-mail para os deputados federais, mandando e-mail para os senadores, os mineiros e os outros estados, né? No site do Conselho, no Conselho de Psicologia, o CNP, a gente postou uma nota. Se vocês acessarem essa nota, vocês conseguem acessar também a lista de e-mails dos senadores e deputados que eu pessoalmente já mandei para todos os mineiros. A gente pode mandar, inclusive, para os outros estados, os senadores e deputados dos outros estados, fazer essa pressão mesmo pela derrubada do veto presidencial. Porque a gente sabe que precisa. As escolas precisam de psicólogos, as escolas precisam de assistentes sociais. Né? E só para fazer uma correção, o PL não insere um por escola, mas insere psicólogo e assistente social na rede de ensino, um trabalho multiprofissional, que eu acho que é o mais interessante. Né? Então, eu não quero esgotar, eu acho que a gente pode ser criativo e buscar outras formas. Assim, eu estou falando do que eu estou lembrando aqui. Não, eu só vou dizer porque para não ficar sem dizer, porque eu acho que eu estou contemplada, né? Pelo que a Evelyn disse, assim, eu acredito muito nas microtransformações cotidianas, assim, sabe? Porque eu acho que é isso que inspira a gente a continuar, né? Porque a gente olha o caos e fala, eu vou dormir, nunca mais eu quero acordar. Então, eu acredito muito na nossa prática do dia a dia, sabe? Assim, atualmente eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, no CRES, né? Na prefeitura aqui de BH. E eu tento trabalhar muito com eles o que está acontecendo no mundo, assim, sabe? Olha, lá na escola, lá na educação, sabe o que esse governo, por exemplo, pensa para você, porque é um adolescente, tem conflito com a lei, que é periférico, tarará. Então, eu tento fazer isso, essa conscientização, construir um diálogo possível, né, assim, com as pessoas lá na base, que eu acho que é onde a gente esqueceu de ir, né, e agora na eleição a gente tentou voltar e não deu tempo de voltar. Então, eu acho que são nas bases, né, nessas bases onde a gente está, no chão da escola, lá na minha atuação com os adolescentes que eu acompanho. Eu acredito muito nessas fissuras, assim, né, nessas transformações cotidianas. Então, eu acho que essa é uma forma, e ir para a rua, porque eu acho que não tem muito outro jeito, né, assim. Ir para a rua, a gente está sendo esmagado, mas a gente junto é mais difícil de esmagar, né? Assim, então, eu acho que ir para a rua e tentar criar estratégias, né? Assim, de atingir uma visibilidade nacional, são importantes. Assim, mas eu acho que é um desafio colocado para todos nós hoje, né? Como que a gente vai lidar com esse desgoverno, né? Bom, boa noite a todas e a todos. Sou Luciano Gero, sou bolsista na PUC. Conheço a Natália de lá, do São Gabriel. Hoje em dia estou no coração eucarístico, resolvi dar mais ênfase à psicanálise. Bom, eu estou completamente provocado. Tanto Natália, quanto Helena, quanto Evelyn conseguiram despertar essa provocação em mim. Primeiro, enquanto a questão que você diz, Natália, sobre professores e outras entidades dentro da universidade que sejam negros. Nós sabemos que nós só tivemos um professor negro, que inclusive está ligado às políticas públicas. E, bom, o que eu fico pensando, vou mudar completamente de assunto, como que esse assunto, esse tema que está sendo tratado aqui, ele não causa comoção nos outros estudantes. Porque eu participo de algumas turmas, sou um aluno irregular, né? E eu simplesmente enviei para todas as turmas e isso não move as pessoas, elas simplesmente ignoram a presença desses alunos que estão lá, elas não querem saber disso. Né? A Helena cita Bourdieu, eu estou fazendo o meu projeto de monografia pensando nas questões de ensino e aprendizagem de alunos do ensino superior,
e Bourdieu é um dos que eu estou buscando tratar, né? E, gente, eu nunca tinha ouvido falar do Bourdieu. Se eu não entrasse para esse projeto, né, se eu não buscasse por isso, eu não conheceria. Assim como eu conheceria tantos outros, Louis Lacan e, bom, então eu acho que eu só quero colocar para fora todo esse engasgo meu e quero ver se eu consigo acordar alguém né, que está nesse sonambulismo, eu acho. Somente, obrigado. Só repete seu nome. Luciano Guilherme. Luciano, vem para perto da gente, né? Então, assim, é assim que começa. Não vai, né? A gente encontra um par, encontra alguém com quem a gente se identifica, a gente convida, a pessoa vem, né? O Ed chegou assim na Comissão de Psicologia Escolar e Educacional, né? E assim foram chegando, sabe? Quando eu cheguei na comissão, assim, eu fui ouvir a professora Débora Barbosa, há 4 anos atrás, falando sobre educação, a Débora Barbosa, professora do UFMG, e ela me tocou, e aí eu mandei um e-mail, fui atrás dela, ela deixou conversar, e ela me convidou para vir para o conselho. Tem 3 anos que eu estou aqui participando dessa comissão, de outras, hoje eu sou conselheira, né? Acabei concorrendo às eleições e estou como conselheira recém-impulsada. Então, é assim que começa, sabe? Alguém fala uma coisa que te toca, que você se identifica, e aí a gente chama para o grupo, vamos ficar junto, vamos unir, né? Vamos congregar as nossas forças, porque a gente encontra os nossos pares, os nossos iguais, pessoas que pensam igual a gente, né? Com quem a gente comunga, com quem a gente acredita e compartilha os ideais, e assim a gente se fortalece, sabe? Assim a gente se multiplica. Porque, assim, eu vou amanhã na Câmara, o colega foi outro dia, eu não posso ir depois de amanhã, a outra pessoa vai, e a gente vai revezando nessa briga, nessa luta, nessa mobilização. Tá? Então, eu te convido para você e todo mundo aqui, claro, né? Para a reunião de sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no Conselho. Eu já até anotei aqui no meu caderno, né? 10 horas, sexta-feira. Pretendo sim estar aqui. Bate com o horário meu de aula, mas ainda assim vou dar alguma solução para isso. A gente reveza, tem mês que faz de manhã, tem mês que faz à tarde, para contemplar as diversas necessidades. Ótimo. De aula. Muito obrigado pelo convite e eu estou atento a isso. Por exemplo, semestre passado nós comemoramos 60 anos de psicologia na PUC. Eu tinha um sonho muito grande de conhecer a professora Raquel Buzo e ela esteve lá. E eu agora estou em contato com ela também, que é uma pessoa que também deve ser chamada, porque ela tem uma batalha, um trabalho fantástico em prol dessas pessoas que são tão massacradas. E muito obrigado, estarei aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa, se manifestar, ou fazer algum convite? Não? Tem pergunta pela internet? Não, né, Natália? Natália, quer dizer suas últimas palavras? Adeus. Na verdade, eu queria agradecer, né, assim, mais uma vez o conselho. Acredito muito nesse conselho, né, assim, nessas pessoas que estão nesses conselheiros que foram reeleitos, e alguns reeleitos, outros reeleitos, né, assim, então, muito feliz do conselho sempre puxar pautas tão pertinentes, né, assim, para o nosso contexto, porque eu acho que a nossa formação em psicologia, embora ela esteja avançando, ela ainda também está muito lá nas bases que a gente discutiu aqui, né? Então, eu acho que eventos como esse são fundamentais para fomentar mesmo a nossa formação, né? Assim, politizar a nossa formação, e agradecer muito o convite, me colocar à disposição, agradecer também vocês que estão aqui, né, com a gente até agora, tá bom? É isso, obrigada. Isso, agradecer imensamente a plateia maravilhosa, que, né, compartilhou com a gente aqui esse momento e trouxe perguntas também e relatos, compartilhamentos maravilhosos, que nos enriquecem muito, nos deixam muito felizes, tá? Muito obrigada a todas, todos. Obrigada.